Ô, gente, Brasil em plena sexta-feira, ministro do Supremo Tribunal Federal acaba com as esperanças de Bolsonaro. Vocês vão entender exatamente o que aconteceu, gente. E não tem a ver com o Alexandre de Moraes, mas uma colega dele, tá? Vocês vão entender exatamente o que ela foi capaz de fazer, porque vocês sabem que o Alexandre de Moraes, ele deu 90 dias para o Bolsonaro ficar em casa se recuperando após aquelas cirurgias. Tá preso, prisão domiciliar, não voltará para Papudinha, pelo menos por alguns meses, só que as esperanças de Bolsonaro é que ele continuasse em casa, tá, gente? Mas isso mudou completamente depois dessas informações e dessa decisão da Carmen Lúcia. Sim, a Carmen Lúcia, muito temida por aqueles, né, que cometeram crimes no passado. Agora, gente, outra situação envolvendo o Moraes, o Alexandre de Moraes, é realmente assustadora, porque o Bolsonaro ele vai ter que passar por uma nova cirurgia, tá? E o Moraes, o que ele fez? Ele deu 5 dias para a PGR se manifestar sobre pedido de Bolsonaro para nova cirurgia no ombro. Segundo a solicitação da defesa do ex-presidente, o procedimento está previsto para os dias 24 e 25 de abril e foi indicado por médico especialista. Ou seja, todos os detalhes eu vou trazer para vocês a partir de agora, porque está acontecendo, gente, coisas muito rápidas e a situação de Bolsonaro tendo que passar por novas cirurgias, tendo aí, né, a Carmen Lúcia decidindo que Bolsonaro não vai ficar preso em casa definitivamente e que provavelmente terá que voltar para Papudinha em breve. Isso tudo assusta os eleitores de Bolsonaro e todos os apoiadores do ex-presidente brasileiro. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 576 mil inscritos, mais de 203 milhões de visualizações. Bem, vamos começar primeiro, gente, com a decisão da nossa querida ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, que rejeitou o habeas corpus para manter Bolsonaro em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes concedeu domiciliar humanitária ao ex-presidente por um período inicial de 90 dias. Bem, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, negou na última quarta-feira, 22, um habeas corpus protocolado em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que cumpre em casa por um período determinado a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a tentativa de golpe de Estado. Em 24 de março, o ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro por 90 dias, a fim de que ele se recupere de problemas de saúde. Ao fim desse prazo, explicou o relator, haverá uma nova avaliação para decidir se o ex-capitão deve voltar para o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. A advogada autora do habeas corpus, que não integra a defesa de Bolsonaro, solicitava a garantia de prisão domiciliar mesmo após os 90 dias. Os advogados do ex-presidente afirmaram ao Supremo Tribunal Federal, porém, não terá autorizado a apresentação do habeas corpus. A defesa técnica constituída pelo paciente e a atuar segundo a sua orientação e determinação aprovada não pode ser substituída por terceiros, esvaziando-se a procuração outorgada aos advogados escolhidos pelo interessado, concluiu Carmen Lúcia. A ministra afirmou também não caber habeas corpus contra atos de um ministro, no caso de Moraes. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham dessa situação de Bolsonaro, né? Estão tentando de todas as formas tirá-lo da Papudinha e que ele continue em casa após os 90 dias que o Alexandre de Moraes concedeu ao ex-presidente, né, gente? Mas parece que isso não vai acontecer. E outra coisa, provavelmente Bolsonaro terá que voltar para trás das grades para cumprir aí os 27 anos e 3 meses. Bem, o Moraes, ele deu 5 dias para a PGR se manifestar sobre o pedido de Bolsonaro para cirurgia no ombro. Segundo a solicitação da defesa do ex-presidente, o procedimento está previsto para os dias 24 e 25 de abril e foi indicado por médico especialista.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou na última quinta-feira à Procuradoria-Geral da República um pedido de defesa de Jair Bolsonaro de autorização para a realização de uma cirurgia no ombro direito do ex-presidente. Moraes deu prazo de 5 dias para que a PGR se manifeste sobre o pedido dos advogados de Bolsonaro. Segundo a solicitação da defesa, o procedimento está previsto para os dias 24 ou 25 de abril de 2026 e foi indicado por médico especialista. A cirurgia tem como objetivo a reparação do monguito rotador e de lesões associadas. Os advogados também pedem que a autorização abranja todas as etapas do tratamento, como atos preparatórios, pré-operatório, internação, realização da cirurgia, pós-operatório e reabilitação. A defesa solicita ainda que o pedido seja analisado com urgência em razão da natureza médica do caso. Bem, na última sexta-feira, dia 17, a defesa do ex-presidente informou que Jair Bolsonaro havia melhorado e estava apto para a realização da cirurgia no ombro direito. Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde o dia 27 de março. O benefício, com prazo inicial de 90 dias, foi concedido pelo ministro Alexandre de Moraes em razão das condições de saúde do ex-presidente. Segundo relatórios médicos enviados à corte, Bolsonaro, atualmente com 71 anos, apresenta melhora clínica geral após um quadro de pneumonia bilateral. De acordo com os documentos, Bolsonaro apresentou uma boa evolução dos quadros pulmonar e digestivo. Os documentos mencionam a redução de sintomas como falta de ar, cansaço e refluxo gastroesofágico. Em relação às crises de soluço, os médicos informaram que a dosagem de medicamentos foi ajustada e a resposta tem sido satisfatória. Apesar da melhora geral, o laudo ortopédico indica que o ex-presidente persiste com dores noturnas e incapacidade funcional no ombro direito. O exame físico e a ressonância magnética confirmaram uma lesão de alto grau. Dentro desse quadro refratório à fisioterapia e considerando que foi uma lesão traumática adicionada ao fato de que o paciente apresenta melhora do quadro clínico, se encontrando por conseguinte apto para a realização da operação, diz o trecho do laudo ortopédico. A recomendação é que a cirurgia seja realizada por via artrocóspica, um procedimento minimamente invasivo. Atualmente, segundo a equipe médica, a rotina de Bolsonaro inclui dieta rigorosa, 6 sessões semanais de fisioterapia cardiorrespiratória e motora e tratamento para controle da pressão arterial. Bem, pessoal, deixem aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham, sobre a situação atual de Bolsonaro. Vocês viram aí que ele vai ter que fazer uma nova cirurgia, mais de um mês já se passou desde que o Alexandre de Moraes concedeu a prisão humanitária domiciliar. Ou seja, 60 dias Bolsonaro vai necessitar para se recuperar dessa nova cirurgia no ombro. Ou seja, gente, eu entendo que ele precisa passar por todas essas cirurgias, mas ao mesmo tempo não seria a defesa de Bolsonaro buscando uma forma de prolongar, de prorrogar a estadia dele dentro da casa deles, na prisão domiciliar? Eu acredito que tem muito a ver com isso, tá? E podemos esperar algo novo em relação à saúde de Bolsonaro, dias antes da volta dele para Papudinha ou para uma nova avaliação, uma nova decisão do Alexandre de Moraes. Isso tudo vai acontecer porque o que eles querem realmente é que Bolsonaro continue dentro de casa e não volte para Papudinha. Mas ele foi condenado a 27 anos e 3 meses e, de certa forma, ele tem que cumprir a prisão, ele tem que cumprir a determinação da justiça. Claro que os apoiadores do Bolsonaro, estão muito tristes e preocupados com a situação do ex-presidente, mas eu acredito que ele vai voltar para a Papudinha, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer e vamos esperar, se o Flávio Bolsonaro, que vai aí lutar para ganhar a presidência contra o Lula nas próximas eleições, vencer, aí a vida de Bolsonaro muda por completo, gente? Porque aí ele vai ter realmente o perdão da pena, pelo filho, e as coisas mudarão radicalmente, para muita gente por aí que hoje se encontra preso, não só o Bolsonaro. Deixem nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre essas notícias. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!